A altura ideal para que você possa fazer então o processo de colheita é de 1 metro a 1,30 m. Então, por isso que a gente utiliza ali, de certa forma, como ela tem um crescimento determinado, essa necessidade de padronizar essas plantas. Então, utilizamos esses produtos hormonais para tentar, de uma certa forma, deixar que elas fiquem o mais homogêneo possível. A recomendação também de você fazer a aplicação de desfoliantes. Como nós vimos, qual que é a intenção? É você deixar a cultura mais limpa possível para facilitar o processo da colheita. Então você retira, o desfoliante, como o nome diz, retira as folhas que não vão ser úteis e muitas vezes atrapalham esse processo de colheita, para deixar somente ali os capulhos, e o restante que sobra da planta para o processo de colher. Então, os desfoliantes, a recomendação é aplicar quando 60 a 70% dos capulhos eles estiverem, de uma certa forma, abertos. Isso significa que é preciso que a gente faça essa observação, tá bom? E esse processo também de desfoliante é por questão disso daqui. A presença de folhas verdes prejudica a qualidade da fibra, causando alguns tipos de mancha, e essas manchas também depreciam a qualidade do produto final que nós temos, e consequentemente a depreciação deste produto vai gerar para ela uma redução do valor. Então isso é bem básico. A umidade de se colher ideal é de 12%, com pelo menos 95% dos capulhos eles estejam abertos. E isso, que para esse fator que tenha mais ou menos 10 ou 15 dias de sol para proceder à colheita dos demais capulhos. Na verdade, a colheita é iniciada quando 60% dos frutos estiverem abertos, com umidade de 12%, e logo após 10 a 15 dias de sol, os outros podem chegar também a 95%, e você proceder à colheita dos demais. A colheita deve ser realizada quando não houver chuva e evitar a colheita em horários mais frescos do dia. Por que horários mais frescos do dia? Devido ao processo de você ter uma grande quantidade de umidade ou de orvalho, e isso vai danificar, não é que danifica, especificamente, mas ele vai atrapalhar o processo de colheita devido ao embuchamento desse produto na colhedora. Porque as plumas de algodão, elas podem estar, de uma certa forma, mais conectadas uma com as outras. É só você pensar quando você molha o algodão, o que acontece quando você tem um algodão seco. Então, isso é basicamente o processo que nós temos de dificuldade dentro do processo de colher. Aqui, nós temos os exemplos aí de alguns produtos, aparelho que determina a umidade do algodão em caroço. E também dá aí a temperatura relativa do ar, vento e todos os outros processos. Então você tem diversos aí tipos de medidores de umidade, tanto de colheita como do ar, do produto como do ar. Esse daí é um pouco mais simples, do que os medidores de colheita de soja que nós temos, por exemplo, em armazéns, e alguns de nós já tivemos a oportunidade de vê-los. E são bem úteis para que a gente possa então ter um momento decisivo que nós vamos realizar o processo de colheita. Depois então de observado aí as situações para a colheita, nós vamos então basicamente para a colheita em si. A colheita ela pode ser realizada de duas maneiras: com emprego de máquina, como a gente pode observar aqui, com vários outros equipamentos além da colhedora para que possam auxiliar então durante todo este processo, como também podemos ter a colheita manual, e que ainda ele prevalece na maioria dos países que são produtores de algodão, uma vez nós chamamos isso daí de ouro branco, quem já ouviu algumas vezes. Então uma das formas que nós temos é a colheita manual. Essa colheita manual desses algodoais, ela é própria principalmente para a agricultura familiar ou mesmo para pequenas áreas de exploração, que tendem aí
a ter menos recursos para que possa ser investido na lavoura. Existe um elevado número de mão de obra, de pessoas para fazer esse serviço. Então, acaba que é bem oneroso, né? Isso daí. Cada colhedor, ele tem, em média, colhe aí 50 quilos de colhedor por dia. Ou equivalente, ou basicamente 3 a 6 arrobas por dia. Este processo, ele danifica menos a pluma. Então, você obtém um produto muito melhor quando comparado com a colheita mecânica. E também é indicado aí para terrenos mais acidentados, quando você tem uma dificuldade de utilização de máquinas aí para devido assim ao processo mesmo de declividade do terreno. A questão de você recolher a colheita manual, ela representa quase que 35% do custo total aí do gasto que a pessoa tem com o algodão. E também, né, à medida que o algodão ele é colhido, ele já deve ser entregue à usina de beneficiamento para evitar qualquer tipo de coisa, risco de incêndio ou até mesmo de contaminação, fermentação desse produto, porque você tem todo um processo específico aí. Aí nós temos aí 3 exemplos de sacos de plástico, saco de barbante e etc. O correto para você utilizar na colheita manual seria aqui o saco de barbante e saco de algodão, para que você não tenha aí problemas. A colheita ele acaba começando quando pelo menos 60% dos capulhos eles estiverem abertos, né? E aí dando sequência da mesma forma que nós já tínhamos citados anteriormente. Para colher o algodão manual, né, também tem aquele processo de evitar dias chuvosos, manter o campo limpo. Uma questão é que o algodão ele tem que ser exposto ao sol, né, para poder, de uma certa forma, retirar o excesso de umidade que pode ficar. Não se pode também ficar forçando aqui, como na imagem a gente pode perceber, essa questão dos sacos para evitar